O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiverdes na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos uma liturgia da palavra e nós podemos escolher um assunto que se destaca dentro dela. E nós podemos, olhando a primeira leitura, ver que o assunto principal é sobre o servo sofredor. Servo sofredor, duas palavras que carecem um pouco de atenção. O servo, no Antigo Testamento, é o profeta, é aquele que se colocou a serviço do anúncio, é aquele a quem Deus escolheu, consagrou e enviou. Esse é o servo. Agora, a primeira leitura fala de um servo sofredor. Sofredor porque, ao assumir essa tarefa de ser servo, de ser mensageiro, essa pessoa então passou a ser hostilizada, perseguida e assim sofrendo todo tipo de perseguição e sofrendo também até mesmo em seu corpo as dores da perseguição. Pois bem, desde muito cedo a igreja cristã, os evangelhos, até mesmo as cartas dos apóstolos, começaram a enxergar esse servo sofredor na pessoa de Jesus. Ou seja, nós, como cristãos, quando lemos o Antigo Testamento, vendo os sofrimentos do servo, nós identificamos Jesus, como se fosse uma prefiguração, uma profecia sobre aquilo que Jesus iria passar. Então o Evangelho de hoje nos faz pensar um pouco sobre esse assunto, especialmente quando nós lemos lá no último versículo, no versículo 45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Esse versículo ele fala de duas coisas. Primeiro ele fala que o Filho do Homem veio para servir. É importante essa palavra, o servir. Depois diz que o Filho do Homem veio para dar a sua vida como resgate. Outra palavra importante.
Então, este evangelho nos faz pensar em Jesus como este servo sofredor, que ao mesmo tempo é o cordeiro que se deixa levar ao matadouro, carregando sobre si os pecados das multidões. Nós comparamos Jesus também como este cordeiro, porque o cordeiro era o animal que era usado no sacrifício expiatório. Os pecados eram transferidos para o cordeiro, depois o cordeiro era sacrificado e aí acabavam os pecados. Era assim que se cultuava no Antigo Testamento, em alguns ritos, sobretudo ritos de penitência. Pois bem, Jesus é como o cordeiro. É por isso que nós chamamos de Jesus o Cordeiro de Deus, porque ele assume em si todos os pecados. E além disso, ele é como um cordeiro que vai sendo levado para o matadouro, não oferece nenhuma resistência, portanto, o cordeiro pacífico. Então, hoje, a liturgia da palavra vem nos falar sobre essa ideia. A ideia que diz que o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Os discípulos não entendiam nada disso, não conseguiam entender. Os discípulos enxergavam Jesus de uma outra maneira. Os discípulos achavam que Jesus iria ser um líder político, queria libertar Israel. Enxergavam Jesus porque Jesus realizava sinais. Então eles achavam que Jesus tinha um grande potencial para assumir poderes públicos e políticos. Eles não conseguiam enxergar Jesus como este cordeiro. Eles não conseguiam enxergar Jesus como esse servo sofredor. E então, o evangelho de hoje mostra que 2 discípulos de Jesus pedem uma coisa para Jesus, que revela esta visão que eles traziam a respeito do Senhor. Eles pediram, um se sentar à direita de Jesus e outro se sentar à esquerda, já que Jesus vai ser um líder poderoso, importante, então vamos sentar do lado dele para participar desse poder. Mas Jesus continua ensinando, e Jesus então começa a falar do cálice que deverá beber e do batismo no qual será batizado. 2 imagens, o cálice que ele vai beber e o batismo que ele vai ser batizado. Essas 2 imagens se referem ao seu sofrimento na cruz. Sofrimento que vai servir para resgatar a humanidade. E aqui, queridos, eu gostaria de convidar vocês a pensar um pouco nesse sofrimento da cruz, que serve para resgatar a humanidade. A igreja ensina que a morte de Jesus é redentora e cumpre a profecia do servo sofredor. Aquele servo que nós lemos no Antigo Testamento, agora nós vemos em Jesus crucificado. E essa morte de Jesus é redentora. O que significa morte redentora? Significa que a morte dele nos redimiu. Morte redentora é a morte que nos redime. Nos redime de quê? Nos redime de nossos pecados. E o que significa isso? Que ele nos redime de nossos pecados. Significa que havia contra nós uma dívida. Havia contra nós uma sentença de condenação por causa de nossos pecados. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos nos salvar. Seríamos punidos pelos nossos pecados, pagaríamos a paga de nossos pecados. Quando nós dizemos que Jesus nos redimiu de nossos pecados,
Estamos dizendo que Ele então assume essa dívida e a paga no nosso lugar. Ele pagou a dívida que nós deveríamos pagar. E o Evangelho deixa isso muito claro, quando diz que Jesus deu sua vida como resgate. Não sei se você já parou para pensar nessa palavra no meio deste versículo. Dar sua vida como resgate. Essa palavra faz a diferença neste versículo. O que significa dar a vida como resgate? Na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, nós vemos várias vezes aparecer a palavra resgate. Por exemplo, aparece quando Judá se torna escravo, resgatando Benjamim, portanto dando a liberdade para Benjamim. Então, resgate de uma pessoa pela outra. Um estava em cativeiro, eu fui lá no lugar dele, resgatei ele do cativeiro e fiquei eu no cativeiro. Então, de uma pessoa para outra pessoa. Mas havia também um resgate dado em dinheiro. Por exemplo, para tornar um escravo livre, resgatava-se esse escravo do cativeiro, dando uma quantia em dinheiro, e aquele escravo se tornava livre. Jesus leva isso ao extremo, porque Ele oferece a sua vida em resgate da nossa vida. O Pai entrega a vida de Jesus para resgatar a nossa vida. Uma vez que nós fomos resgatados, isso é importante que cada um se entenda desta maneira, como alguém que foi resgatado. Uma vez que fomos resgatados por Ele, então, a partir de agora, não temos mais nenhuma condenação sobre nós, nenhuma dívida sobre nós, nenhuma sentença sobre nós, porque Ele ofereceu a vida dEle como resgate. Nós somos livres, somos perdoados, somos restaurados. Isso é o que significa a obra da redenção, a obra redentora de Jesus. O amor redentor de Jesus. Ele se coloca no cativeiro. Ele assume a condenação que tinha sobre nós. E a questão fundamental seria: como você se posiciona diante dessa obra de redenção? Parece que nós não entendemos exatamente isso quando estamos na igreja. Muitos viemos à igreja por vários motivos, mas não porque entendemos que fomos resgatados, que Ele deu a sua vida em lugar da nossa vida, para salvar a nossa vida. E porque não entendemos a profundidade da obra da redenção, nós não sabemos viver do jeito que corresponde o ser resgatado. Parece que nós vivemos ainda de um jeito antigo, de um jeito como se não tivéssemos sido resgatados, do jeito que ainda tivesse uma condenação sobre nós, como se estivéssemos ainda a pagar uma dívida. Então a pergunta é: uma vez que eu entendo a obra da redenção, que foi resgatado, como eu devo viver essa vida resgatada? Em primeiro lugar, nós podemos pensar que a nossa vida já não nos pertence. Se Ele resgatou a nossa vida, e foi a vida dele pela nossa,
Então, a nossa vida que estava no cativeiro já não nos pertence. Ele entregou a dele pela nossa, de modo que nós já não nos pertencemos mais. Isso fica muito claro, por exemplo, quando nós vemos a liturgia do batismo. Quando nós fomos batizados, o Espírito Santo nos marcou com o seu selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos marcados pelo Espírito Santo. E a comparação que a gente faz para ilustrar isso, uma comparação bem boba, mas sabe quando você vai numa fazenda e vê lá o gado? O que o proprietário do gado faz para identificar aquele gado como dele? Ele marca. E ele marca na pele, né? Aquele gado. Nós somos selados, não na nossa pele. Nós somos selados na nossa alma. É o selo do Espírito. Então a nossa vida já não é mais uma vida meramente humana, natural. Nascemos e existimos apenas do modo natural. Nós somos marcados, nós fomos selados, trazemos em nós o sinal da fé, de modo que nós pertencemos a este proprietário, que é Deus. O Catecismo, no parágrafo 1273, diz: o selo batismal, selo, porque fomos marcados, batismal, porque foi no batismo. O selo batismal capacita e compromete os cristãos a servirem a Deus. Olha a palavra servir. Servirem a Deus como? Primeiro, em uma participação viva na Sagrada Liturgia da Igreja. A liturgia que nós estamos celebrando. Participar de maneira viva na liturgia é uma maneira de servir a Deus. Segundo, capacita e compromete os cristãos a servirem a Deus como? A exercerem seu sacerdócio batismal. Sacerdócio batismal. Diferente do sacerdócio ministerial, que é o dos padres. Esse é o sacerdócio dado pelo sacramento da ordem, portanto, sacerdócio ministerial. No entanto, a igreja ensina que todos nós trazemos em nós um sacerdócio. Chama-se sacerdócio batismal. Eu não ofereço a missa, porque a missa é o sacerdócio ministerial. Mas o que eu ofereço com o meu sacerdócio batismal? Pelo testemunho de uma vida santa e de uma caridade eficaz. Testemunho e caridade. É assim que se vive o sacerdócio batismal. Então vamos voltar à pergunta: como devemos viver esta vida redimida e resgatada? Devemos servir a Deus, exercendo o nosso sacerdócio batismal, através do testemunho e da caridade. A gente serve a Deus dessa maneira, testemunho e caridade. É por isso que faz todo sentido o que Jesus diz no Evangelho, no último versículo, quer dizer, no versículo 43, quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. O servir, através da caridade, é o testemunho que se espera de uma pessoa que se identifique com Jesus. E Jesus é muito claro: quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo. Entendem
que o serviço não é opcional no Evangelho? Ou nós vivemos o serviço, ou nós não estamos vivendo o Evangelho. O serviço é um modelo a ser seguido pelos seguidores de Jesus. Ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate. Portanto, o serviço por excelência, mais alto que Jesus realiza, é oferecendo a si mesmo no alto da cruz. Portanto, o serviço não é algo que eu faço quando dá tempo. O serviço é um modelo da vida cristã. O serviço é o que nos mortifica contra a tentação da ambição. Os dois discípulos lá, vamos sentar, um do lado direito e do lado esquerdo do Todo-Poderoso. Aí eu vou ser poderoso também. Ambição. E quantas vezes a gente se comporta com ambição? O serviço é o que nos mortifica contra a tentação da ambição. Está na moda, né? Práticas de mortificação. Que bom, é importante que tenhamos muitas práticas de mortificação. Só que não serve de nada as mortificações se a gente não mortificar através do serviço a nossa ambição. Eu posso rezar 3.000 terços, fazer 7 dias de jejum em seguida. Se eu não pratico o serviço, não estou seguindo o Evangelho de Jesus. Se eu não me coloco a serviço como servidor, como escravo, eu faço da religião uma balela, um alívio psicológico. Vou na igreja, rezo, eu estou tão bem, vou embora para casa. E o serviço? Transforma a religião num clubinho que não faz diferença nenhuma na minha vida. E aí eu corro o risco de ser como os fariseus. Jesus fala, vocês usam roupas que chamam a atenção, fazem penitência para ficar com o rosto desfigurado, para que vejam que você está jejuando. Vocês são hipócritas, porque fazem isso somente por causa da aparência, para mostrar que estão fazendo. Se a nossa religião não nos converte em servidores, nós estamos vivendo uma religião hipócrita. O serviço não é opcional no ser católico, no ser cristão. Portanto, o serviço é o caminho de mortificação necessário contra o nosso egoísmo, contra a nossa ambição, contra a nossa ganância. Se colocar a serviço quebra todas essas coisas. Se colocar a serviço, portanto, é o caminho necessário para viver a nossa fé. Não é novidade nenhuma o que o padre está dizendo. Fé sem obras é morta. Que adianta eu rezar sem parar e não me colocar a serviço? O que significa isso? Fé sem obras. Portanto, meus irmãos, cada um de nós deve se perguntar, eu estou servindo a alguém? Ou estou só a serviço de mim mesmo, de meus interesses, de minhas ambições, de meus desejos, de meus confortos? Eu estou servindo a alguém? Padre, eu sirvo na minha casa, eu sirvo lá com muito amor as pessoas da minha casa. Eu lembro de Jesus dizendo assim, o que vocês estão fazendo de extraordinário?
Se vocês só amam o que amam vocês. Se vocês só fazem o bem a quem faz o bem para vocês. O que vocês estão fazendo de extraordinário? Não é assim que se comportam os pagãos? Os que não têm fé já fazem assim, servem muito bem aos da sua casa. Portanto, os pagãos já fazem assim. O que vocês estão fazendo de extraordinário ao servir na casa de vocês? Portanto, a convocação é para servir fora de casa. É para servir na comunidade. É para servir na sociedade. Como expressão da nossa fé. Ah, mas na paróquia Santo Antônio, pá, tem muita gente nariz empinado, um povo complicado, um povo encrenqueiro, um povo que só sabe fazer polêmica com tudo. É muito difícil viver na comunidade. É mesmo. E o que você está fazendo para ser diferente essa realidade? Está fugindo dessa realidade, está evitando essa realidade. Não está contando com a graça do Espírito Santo para transformar essa realidade, dando o seu testemunho de diferença, fazendo diferente dos outros, servindo como os outros não estão servindo. Porque afinal de contas é mais fácil condenar, apontando o dedo, do que ir fazer a diferença. Portanto, de que serve a nossa religiosidade na prática da nossa vida? Cada um de nós foi resgatado para servir. Em primeiro lugar, servir a Deus, como dizia o catecismo, oferecendo o nosso culto a Ele, através da Sagrada Liturgia. Mas também fomos resgatados para servir o próximo, através da caridade. Sem essa dupla dimensão, não estaremos realizando o sonho de Deus. Não estaremos vivenciando aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Estaremos simulando que temos fé, que temos religião. Portanto, deixemos essa palavra de Deus nos converter um pouco mais. E pense com seriedade, que passo você pode dar a partir de hoje, para começar a viver servindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.